Oi, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, com nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje nós vamos fazer uma leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, o Catecismo da Igreja Católica e o Evangelho, capítulo 20 de São Lucas. Vamos começar então com a mensagem do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Aqui trata depois da comunhão, como é que nós devemos, um consagrado filho de Maria, se comportar no momento de ação de graças após a comunhão. Depois da Sagrada Comunhão, ficando interiormente recolhido e com os olhos fechados, introduzirás Jesus Cristo no coração de Maria. Entregá-lo-ás à sua mãe, que o receberá com amor, instalá-lo-á com dignidade, adorá-lo-á profundamente, amá-lo-á com perfeição, abraçá-lo-á apertadamente e prestar-lhe-á em espírito e verdade benevolências diversas que as nossas densas trevas não permitem conhecer. Ou então quedar-te-ás no teu coração numa atitude de profunda humildade, na presença de Jesus que reside em Maria. Ou conservar-te-ás numa atitude igual à de um escravo que espera à porta do palácio do rei, enquanto este se encontra em colóquio com a rainha, enquanto o rei e a rainha conversam entre si, sem que tenham necessidade de ti. Tu viajarás em espírito pelo céu e pela terra, convidando todas as criaturas a agradecer, adorar e amar Jesus e Maria. E isto em teu lugar. Vinde prostrados, adoremos a nosso Deus e Rei Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aqui nessas duas leituras, que são os números 270 e 271 deste livro aqui, dessa edição, aqui São Luís Maria de Grignon Montfort, o nosso querido santo, que fala sobre esta devoção à Nossa Mãe Santíssima, explica como um filho de Maria deve se comportar em ação de graças após a comunhão. Nós devemos entregar nosso Senhor Jesus Cristo ao coração santíssimo de nossa mãe. O coração dela é imaculado, puro e santo. Então, quando nós, com os nossos olhos fechados, em espírito e verdade, recebemos com amor, nessa recepção, a nossa rainha, o nosso rei, nós temos a certeza que ali estaremos recebendo Jesus com maior dignidade, pois a nossa mãe ali, que a nossa mãe é aquela que profundamente ama o seu filho. Então esta ação de graças após a comunhão será uma ação perfeita, porque vamos abraçar com o amor de Maria Jesus. Nós vamos receber com a pureza de coração do Imaculado Coração de Maria Jesus e vamos experimentar as benevolências do sumo bem, que é nosso Senhor Jesus, e a dignidade de estarmos, com a graça do Espírito Santo nesta ação de graças. Vamos deixar o nosso coração prostrado diante do nosso Rei, numa atitude de profunda humildade, de profundo amor a Jesus Cristo, precisando que nós nos esvaziemos de nós mesmos, para que Jesus encontre espaço dentro de nosso coração após esta comunhão com Ele,
e envolvendo também o amor da nossa Mãe Santíssima. Então, esta comunhão é a perfeita comunhão, é a perfeita ação de graças. E no momento de oração, convidamos todo o céu e a terra a adorar, a se prostrar e agradecer o nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que é fazermos uma comunhão com todo respeito e amor, não aquela comunhão de ação de graças em que você não se concentra em nada, não, é aceitando o puro amor de Deus em seu coração para Ele mover o seu coração, de forma que transforme essa tua fé, aumentando a sua fé com a presença de nossa Mãe Santíssima, neste momento tão importante em que você recebe o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na comunhão. Vamos agora para os números do Catecismo da Igreja Católica, 2546 e 2547, que estão dentro do tema A Pobreza de Coração. Felizes os pobres no espírito. As bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz. Jesus celebra a alegria dos homens, a quem já pertence a alegria dos pobres, a quem já pertence o reino. O Verbo chama de pobreza em espírito a humildade voluntária de um espírito humano e sua renúncia. O apóstolo acrescenta como exemplo a pobreza de Deus quando diz: de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós. O Senhor se queixa dos ricos porque encontram na profusão dos bens seu consolo. O orgulhoso procura o poder terreno, ao passo que o pobre em espírito busca o reino dos céus. O abandono nas mãos da providência do Pai do céu liberta da preocupação do amanhã. A confiança em Deus predispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. Então aqui nosso Senhor, quando São Mateus fala que os pobres no espírito é que são verdadeiramente felizes, porque são aqueles que não são cheios de si, não são cheios de ambição humana. Pelo contrário, são desapegados do mundo para ficarem totalmente na observância do amor a Deus, para observar as leis de Deus que estão imprimidas em nosso coração, para guardar o que o Verbo está nos chamando a fazer, ficarmos na pobreza em espírito, com o espírito pobre, com o espírito de doação, de serviço de nosso Senhor Jesus Cristo por todos aqueles que sofrem com Ele na sua cruz. Então, o apóstolo Mateus, ele acrescentou, aliás, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 8:9, acrescentou que ele era rico, pois ele é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mas tornou-se pobre, tornou-se aquele que veio para servir, para curar, para cuidar, né? E ele não quis ser servido, mas sim se servir. E ele, que é rei, que é Deus, rei e Senhor, se fez tão humilde, tão simples, verdadeiramente de coração. E é assim que todo aquele que recebe Jesus em seu coração
não recebe com a soberba, né? Quando se recebe a palavra de Deus, que também é alimento, e quando também se recebe a Eucaristia, devemos estar na pobreza em espírito, verdadeira e sincera com Deus, em espírito e verdade. Porque esta pobreza, sim, é que nos tira do orgulho, nos tira da ganância do poder, para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e buscarmos o preenchimento do poder da providência do Pai do céu que está em seu Filho. Então, com a confiança em Deus, buscamos as bem-aventuranças dos pobres, porque estes verão a Deus. Agora vamos para a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 20. Num desses dias, quando Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o Evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe deste modo: Dize-nos, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem é o que te deu esta autoridade? Respondeu-lhes ele: Eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não crestes? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Responderam, pois, que não sabiam de onde era. Replicou-lhes Jesus: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Porque aqui vemos nesta parte do Evangelho aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, os escribas, os anciãos, né, os sacerdotes da sinagoga, que sempre queriam ver alguma coisa errada em Jesus. Tinha o coração deles duro, embora estivessem presenciando todos os prodígios que Jesus fazia diante de todos os olhos e todos os ouvidos que podiam ouvir, dos olhos que podiam testemunhar. Mesmo assim, eles colocavam Jesus à prova a todo momento, demonstrando com isso que não acreditavam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, Pai, o Pai que o enviou. Então eles não queriam aceitar, então colocavam em dúvida tudo aquilo que Deus fazia. Então estes homens não receberam a palavra de Jesus, que era a vinda do próprio Pai Celestial. Pois se Jesus é o Verbo do Pai, que veio para nos alimentar com a palavra de Deus, que veio agora com a nova aliança alimentar o povo de Deus com a sua Eucaristia, o próprio alimento dele, do corpo e sangue dele. Então, nós temos essas duas maravilhas de sacramentos em nossa Santa Igreja: o sacramento do batismo, o sacramento da ordem dos sacerdotes. Temos todos os sacramentos necessários para nós nos aproximarmos de Jesus e cada vez mais confiar neles, diferentemente do que fizeram estes homens de coração duro e sem fé. Então Jesus não deu a resposta que eles queriam com o mesmo direito com que eles viam, que o próprio Jesus via nestes homens, a dureza de coração para aceitar a palavra do Pai, que vinha através dele.
Então aqui fica a nossa reflexão sobre nós aceitarmos a Eucaristia, os sacramentos da nossa Santa Igreja, com fé, com amor, com dedicação, com plena certeza da presença de Cristo Jesus em todos esses sacramentos da nossa Santa Igreja Católica. Observando as leis do Senhor, a palavra do Senhor, nós vamos seguir para o caminho da verdadeira conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e também a nossa Mãe Maria Santíssima. Obrigada a todos meus irmãos. Amém.